bom dia para você, tudo bem? Comigo tudo bem, com certeza, porque o nosso Deus fiel e bom está conosco sempre. E você, já está participando do sorteio? Nós temos aí algumas pessoas, a Hilda também participando, né? A Leila, a Jane, a Augusta também está participando. E você? Tem pouca gente participando aí, hein? Vamos lá, nós vamos fazer o sorteio breve, tá bom? Hoje nós faremos a leitura de Isaías capítulo 19, 20 e 21, e você comigo sempre, porque o nosso Deus fiel e bom está conosco. Não se esqueça de fazer o seu comentário lá para participar do sorteio, qual personagem bíblico que você se identifica mais, né? Que toca mais seu coração, porque todos nos tocam, mas a gente parece que sente, né? Algo vibrante mais com a nossa vida, né? Então, coloque lá nos comentários, dá o seu like, compartilhe esses vídeos para que nós alcancemos 170 pessoas inscritas no nosso canal, tá bom? Então, vamos que vamos. Vamos à leitura dos 3 capítulos de hoje, 19, 20 e 21. Isaías capítulo 19, profecia contra o Egito. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão seus ídolos e encantadores e necromantes e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Secarão as águas do Nilo, e o rio se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às ribanceiras, e tudo o que foi semeado junto dele, se secarão, serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pescadores gemerão, suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Consternar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão. Os seus grandes serão esmagados, e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan, os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó, sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornarão os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Mênfis, fazem errar o Egito os que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. Eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando cambaleia no seu vômito. Não aproveitará o Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares,
e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. Isaías capítulo 20. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou, nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: vede, foi isto que aconteceu àqueles em que esperávamos e a quem fugimos por socorro, para livrar-nos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Profecia contra a Babilônia. Isaías capítulo 21. Sentença contra o deserto do mar. Como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto da horrível terra. Dura visão me foi anunciada. O pérfido procede perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média, já fiz cessar todo gemer. Pelo que os meus lombos estão cheios de angústias, dores se apoderaram de mim como as de parturiente. Contorço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. O meu coração cambaleia, o horror me apavora. A noite que eu desejava se tornou em tremores. Põe-se à mesa, estendem-se tapetes, come-se e bebe-se. Levantai-vos, príncipes, untai o escudo. Pois assim me disse o Senhor: vai, põe o atalaia, e ele que diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção. Então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente durante o dia e de guarda me ponho noites inteiras. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu a Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Ó povo meu, debulhado e batido como o trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Profecia contra Dumá, sentença contra Dumá. Gritam-me de Seir: guarda a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Profecia contra a Arábia. Sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de dedanitas. Tragam-se água ao encontro dos sedentos. Ó moradores da terra de Tema, levai pão aos fugitivos, porque fogem de diante das espadas, de diante da espada nua, de diante do arco armado e de diante do furor da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de 1 ano, tal como o de jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá, e o restante do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, será diminuto,
porque assim o disse o Senhor, Deus de Israel. Encerramos aqui mais uma leitura e o desejo do meu coração e a minha oração é que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua casa, sua família com paz, harmonia, amor e prosperidade, em nome de Jesus. E aí, encerramos a leitura, mas nós temos mais uma bênção. Olha quem está aqui com o livro O Peregrino que Ganhou, a Zilda. Muito bem, Zilda. Que bom, né? Agora eu espero que Deus abençoe e que a leitura desse livro te fortaleça ainda mais nos caminhos dele, tá bom? Então, essa é a Zilda lá de Tuiutaba com o livro O Peregrino. Parabéns, e nós temos mais sorteio aí pela frente, tá bom? Então, vamos?